Paz seja convosco. Estamos aqui para mais uma meditação da palavra que se encontra no livro de Mateus, capítulo 14. Vamos ler um pouquinho mais hoje, do 14, versículo 13 ao 21. 14, 13, 21, que diz: E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para o lugar deserto à parte. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora já avançada. Despede a multidão, para que vão para as aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, disse-lhe: Não é mister que vão, dá-lhes vós mesmo de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partiu os pães e deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram-se dos pedaços, que sobejaram 12 cestos cheios. E que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Olha que maravilha. Agora o Senhor Jesus aqui, ele está diante de uma situação que o povo ficou o dia todo com ele, ouvindo a sua mensagem, ouvindo a sua palavra, mas teve fome. No fim do dia, ele ainda curou os enfermos, doenças, moléstias. Ele se compadeceu daquele povo, daquelas pessoas. Ele viu as suas necessidades. Então ele curou, ele os abençoou, ele expulsou o mal, ele trouxe bênçãos sobre a vida daquelas pessoas. E aí, já era tarde. Os discípulos falaram: Mestre, já está tarde. Despede essas pessoas para que eles vão e arrumem comida, o que eu comer nas aldeias próximas. E o Senhor Jesus, ele sabe de todas as nossas necessidades, disse: Dais vós mesmo a eles de comer. Só que eles não tinham como dar alimento a toda aquela multidão. Aí eles falaram: Nós não temos que dar de comer a eles. O que vocês têm? E Jesus falou: O que vocês têm? O que vocês têm a oferecer? E um dos discípulos falou: Senhor Jesus, temos aqui uma criança com 5 pães e 2 peixes. Mas o que é 5 pães, 2 peixinhos para toda essa multidão? E o Senhor Jesus falou: Traz aqui para mim. E mais uma vez, o Senhor Jesus, ele ergueu os olhos ao céu, agradeceu em oração, orou ao Pai, deu graça e deu para os discípulos distribuírem no meio do povo. E todos comeram e se alimentaram e se fartaram. E quando o Senhor Jesus multiplicou os pães, vocês me dão licença aqui, ele pegou, eram muitos pães, de 2 pães ele fez um milagre e sobejou sacos de pães, sobrou bastante pães, sobrou 12 cestos cheios de pães, para quem só tinha 5 pães e 2 peixinhos. E é assim que o Senhor faz na nossa vida. Ele nunca vai nos deixar faltar nada. Ele há de suprir todas as nossas necessidades. Mas lembre-se que aquele povo passou o dia todo com ele. E no fim da tarde, eles estavam com fome e não tinham que comer. E aqui, o Espírito Santo de Deus me traz à memória a sua palavra que diz: buscar em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E aquele povo estava debaixo dessa bênção. E foi acrescentado sobre eles uma boa medida, sacudida, recalcada e transbordante, a ponto de sobrarem 12 cestos cheios. Que bênção, que milagre. Mas depois de tanta alegria, de um milagre tão maravilhoso, eu me entristeço quando eu leio o texto aqui mais à frente. Se você quiser, vamos acompanhar aí. Aleluia. No livro de João, capítulo de número 6. João, capítulo 6, versículo 26. Olha o que acontece. E Jesus, respondendo-lhes, disse:
na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão que eu vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem, aleluia, vos dará. Porque estes são, olha que maravilha, o Filho do Homem vai dar. Não é para a gente trabalhar, versículo 27, pela comida que perece. Não é para se preocupar só com a comida que perece, mas para a vida eterna. Nós temos que se preocupar com a comida que vem para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. E no versículo 28 diz, disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus, respondendo, disse-lhe, a obra de Deus é esta, que creais naquele quem o enviou. Aqui o Senhor Jesus, ele dá para aquelas pessoas uma certa, posso dizer, um choque de realidade. Porque muitos deles estavam preocupados em andar com Jesus pelo que ele tinha para oferecer. Por causa que ele tinha o alimento, ele multiplicava os pães, ele saciava a fome. Mas o Senhor Jesus, ele disse que ele é muito mais que o alimento humano. Ele é o pão da vida. Ele veio para trazer vida e vida eterna com o Pai. Jesus não quer só saciar as suas necessidades nessa terra. O Senhor Jesus não quer só saciar os meus desejos que eu preciso fazer, eu preciso conquistar, eu preciso vencer, eu preciso alcançar, eu preciso superar minhas metas. Muito mais importante que isso. Muito mais importante que buscar o que é somente dessa terra. É buscar a vida eterna. O Senhor Jesus deixou bem claro que ele mesmo tendo poder sobre céus e terra, ele supriu as necessidades humanas do homem, o alimento, o pão de cada dia, a vestimenta, o alimento. Ele nos protege do sol, nos guarda na noite, nos livra do laço do mal, do passarinheiro, mas ele deixou bem claro que ele quer que nós andamos em vida com ele, em comunhão, que nós buscamos a vontade do Pai, fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é mostrar que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16, sabemos de cor e salteado. Essa é a manifestação da vontade do Pai, do amor verdadeiro de Deus. Que nós possamos mostrar às pessoas o verdadeiro alimento. Nós possamos ser, sim, caridosos, generosos. Dar à pessoa que ela precisa, estender a mão, dar ajuda. Esse é o papel da igreja. Quem tiver 2 túnicas, reparte com quem não tem. Mas, muito mais importante que isso, é você olhar para aquela pessoa e falar assim, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome do Senhor Jesus. Receba-o na sua vida. Recebe ele para que ele mude o seu caráter, a sua história, para que ele mude a jornada da sua vida, para que você alcance nele vida eterna, para que você esteja nele para aquele grande dia do Senhor, em que ele nos apresentará ao Pai, que ele disse, eu vou para o Pai, o meu Pai e o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Estaremos com ele para todo sempre. Trabalhai, não pela comida que perece somente, mas em primeiro lugar, trabalhai pelo reino de Deus, levando esta palavra aos seus familiares, seus amigos, aos seus colegas, aos seus vizinhos, seus irmãos, aquele que lhe dá a oportunidade de ouvir esta palavra, que você pregue esta palavra, que você não esconda este alimento para saciar a fome do mundo que jaz do maligno, tanta maldade. Mas o amor de Deus ainda está no mundo. João 3,16, nós recitamos aqui. Deus ainda está nessa terra, pelo amor de Jesus Cristo, na pessoa do Deus Espírito Santo. Ele está no meio de nós. E você está sendo tocado aí, como eu sou tocado aqui.
porque é o Espírito de Deus que nos fortalece na autoridade do nome de Jesus, que nos foi confiado. Ele ortogou a nós o poder do seu nome e estamos aqui por fiador do nome e do sangue de Jesus. Então eu profetizo, seja tu abençoado, é a sua casa e a sua família. Eu também tomo posse sobre a minha, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Pai seja convosco.